Nós queremos convidar os irmãos a acompanhar a leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 3. A instrução do apóstolo, como sempre, ela é preciosa e traz para nós muitos detalhes a respeito da vivência da nossa alma, agora já salva, agora já encontrada por Deus na sua experiência terrena, em tudo aquilo que vamos fazer, nos cuidados que nós precisamos ter em face de nós estarmos vivendo num mundo onde ainda o mal, ele domina todas as coisas. Nós precisamos, como cordeiros enviados ao meio de lobos, sermos cuidadosos em todas as coisas, em todos os instantes, especialmente nesta época em que os espíritos estão muito agitados por toda parte, criando uma grande confusão na sociedade, em todos os departamentos da vida. Nós estamos assistindo uma coisa que nunca foi vista antes. Por isso, devemos nos armar de cuidados. E a palavra de Deus, os profetas, os apóstolos do nosso Senhor, esta palavra tem grande importância para nós nesses tempos. A leitura, a reflexão, as várias interpretações que se pode dar a uma passagem, deve ser explorada por nós. Tudo deve ser bem refletido, pensado. Esta busca pela verdade é o sentido da nossa vida, de nós que andamos com o Deus de Israel. O apóstolo, instruindo aqui o seu discípulo amado, a quem ele tinha como um filho, a partir do versículo 3 aqui, ele começa a nos dizer sobre a doutrina do Senhor. Isso quer dizer que havia um conjunto de ensinamentos que naquela época se conhecia como os ensinamentos do Cristo, do Messias, o Adonai, aquele que veio dos céus para dar início ao derradeiro período, a derradeira etapa de libertação desta humanidade. Esse processo começou com a encarnação do Cristo na Terra. Ele deu início, assim, a todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo desses 2000 anos, para poder livrar a Terra da ignorância acerca das coisas do Espírito, acerca da ciência de Deus, do conhecimento da eternidade, dos ensinamentos que podem nos ajudar a compreender melhor como todas as coisas funcionam. Então ele inicia dizendo assim: se alguém ensina outra doutrina que não está conforme as palavras do Senhor, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba, não sabe coisa alguma e delira acerca de questões e contendas em torno de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade. Homens que pensam que a piedade é causa de ganho. Desses, aparta-te, diz o apóstolo Paulo. Então, ele inicia aqui a sua instrução a Timóteo, falando de coisas importantes para nós. Primeiro, é necessário que nós conheçamos os discursos do Cristo, os discursos do Messias.
aquele enviado, aquele que é esperado pelo povo. Nós somos o povo das Escrituras. Nós somos o Israel bíblico. E com certeza, tudo aquilo que foi dito nos escritos antigos, e especialmente nas palavras do Senhor, é de grande interesse para nós. Não só para orientar nossa vida pessoal, porque eu acredito que a comunidade, ela já tira de letra, ela já sabe bem o que fazer da sua vida pessoal, cada irmão. Mas sim no tocante ao nosso futuro. E esse período difícil que nós teremos que enfrentar, que é o período de transição entre esse mundo semi-civilizado, ao qual se dá um valor fora do comum, e o mundo novo, a nova humanidade, a Jerusalém dos profetas, a nova Jerusalém. Esse período de transição, ele será para nós muito difícil, e daí nós precisarmos dobrar os cuidados com a vigilância, e nos esforçarmos para compreender melhor o plano de Deus. Todos nós, os mais velhos, os jovens, os que dão instrução, orientar as crianças, enfim, temos muito trabalho a fazer. Então, Jesus, ele deixou um conjunto de instruções, os seus discursos. E é importante a gente não confundir muito o comentário dos evangelistas com a doutrina de Jesus, porque às vezes os evangelistas dão lá o seu ponto de vista, fazem o seu comentário sobre aquilo que Jesus fez. Isso não é doutrina, não. Doutrina é o que saiu da boca do Senhor. Isso é doutrina. É um conjunto de ensinamentos que vem trazer um certo aperfeiçoamento aos ensinamentos antigos, sem, no entanto, cancelá-los. Dizer, não tem valor mais. Algumas leis civis, sim, o Senhor modificou essas leis profundamente, mas ele tornou essas leis mais graves ainda. Se os irmãos já tiveram cuidado de examinar os textos antigos relacionados com a lei, veja que Jesus, ele torna muito mais grave tudo aquilo que a lei antiga dizia, porque ele apresenta a nós a lei do amor, e a lei do amor não é só dizer, eu amo, a lei do amor, ela traz uma série de consequências graves para aquele que ama, porque amar num mundo louco como esse que nós vemos aí nos nossos dias, esse mundo cheio de mentiras, de ilusão, de poder, de glórias, de coisas terrenas, é muito difícil nós praticarmos o verdadeiro amor. Não é fácil, não. Com todas as suas consequências e desdobramentos. Então, se nós encontrarmos alguém que ensina alguma coisa que seja contra os ensinamentos do Senhor, ou a doutrina que é segundo o amor, porque a piedade significa uma vida que toma como base o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, não tem medidas, porque o amor pode ser vivido de muitas maneiras. A todo instante da nossa vida nós podemos viver o amor. Nas nossas relações, na maneira como nós falamos, na maneira como nós nos posicionamos, cuidamos da nossa casa, das nossas coisas, dos nossos filhos, das nossas relações com os nossos parentes, com os nossos irmãos da comunidade, com o nosso vizinho, com a sociedade da qual nós fazemos parte, tudo isso são oportunidades de exercício do amor, de uma vivência de amor. Isso significa vida com piedade. Então, se alguém ensina uma doutrina diferente disso, não sabe bem o que está dizendo, diz o apóstolo Paulo. O mundo está cheio de doutrinas, de políticas, filosofias, inúmeros pensamentos hoje estão presentes no mundo. Mas a maioria deles são pensamentos que geram só conflitos, dissensões, contendas entre os homens. Nós vemos aqui o desenvolvimento do pensamento do apóstolo na sua instrução. Ele fala que tem pessoas que até usam as coisas do amor para ganhar dinheiro.
Nós vemos isso hoje em alguns templos, né? As pessoas utilizam os ensinamentos do Senhor como se fosse uma oportunidade deles adquirirem recursos e bens materiais. Leva muitas pessoas a pensar que Deus quer dar riqueza a elas, prosperidade e coisas que não têm nada a ver com os ensinamentos do Cristo. Eles não podem encontrar nas palavras de Jesus qualquer fundamento para esse tipo de prática. Nós sabemos disso. Eles pegam uma passagem lá atrás, uma coisa de um rei, sobre prosperidade. O ensinamento sempre é arrumado de jeito que eles possam se aproveitar dele. Mas, nas palavras de Jesus, nós não encontramos nada relacionado com riquezas materiais. Ao contrário, ele dizia, eu não tenho sequer lugar para encostar minha cabeça. Paulo, então, nem se fala. Ele desenvolve pensamento aqui mesmo, nesse documento. Nesse texto que nós estamos lendo hoje, a respeito de riqueza, dos problemas da riqueza. Então, é claro o ensinamento. Então, por que fazem? Fazem porque não se importam com as Escrituras. Eles não têm compromisso com o Deus de Israel. Eles não têm compromisso com os profetas, eles vão morrer. Aliás, eles já são mortos, né? Eles não têm vida. Eles não têm conhecimento da verdade, eles não sabem que a alma é eterna, que a alma nasce continuamente trabalhando na realidade. Aonde ela está inserida, que no nosso caso é o planeta Terra, nós somos habitantes da Terra, estamos trabalhando para construir a civilização futura, que é a Nova Jerusalém, o mundo novo. É isso. Em resumo, as Escrituras tratam desse assunto. Eles não sabem de nada disso, de nenhum plano de Deus. Eles acham que vão ser salvos, vão viver no céu, lá com Deus, no paraíso. Isso tudo não tem fundamentação no conjunto de ensinamentos das Escrituras. Não existe isso. O reino de Deus é na terra, é aqui que será estabelecido, pelo trabalho dos homens que andam com o Senhor. Então, nós precisamos ter cuidado, porque existem muitas doutrinas mentirosas por aí, tanto fora da igreja, quanto dentro dela. É o que não falta, pensamentos e pensamentos. Confere se está de acordo com o amor. Confere se está de acordo com a piedade. Porque a piedade, sim, é o fundamento da doutrina do Cristo, do Messias, do Adonai, do Salvador de todos os homens, mas especialmente aquele que está à frente do seu povo Israel. É grande ganho aquele que vive com piedade. É grande ganho a piedade com contentamento. A vida em amor só traz para nós alegria. Pode não trazer riqueza, mas nós estamos interessados em riqueza. A riqueza, ela traz alegria para o homem? Não, ela distrai o homem, mas não traz alegria. Pois assim não havia ricos infelizes. Ao contrário, tem muitos ricos, a maioria deles são infelizes. Começa por ter dificuldade nas suas relações pessoais. Seus amigos, seus parentes. Ele tem que ficar cuidando da riqueza dele, senão ele acaba com aquilo que lhe é mais importante. Então, nós não temos, dizia o apóstolo Paulo, precisamos ter uma vida modesta, aprendemos a ser felizes com pouco, porque a alegria, o contentamento é um estado de espírito, não tem nada a ver com o que você tem no bolso. Deus não vai deixar faltar para você o necessário. Promessa do Senhor. É promessa. Diz o apóstolo, olha só, o desenvolvimento do pensamento dele em relação a essas coisas materiais. Eu gosto sempre de dizer isso, porque há muita gente em torno desse pensamento que Deus quer dar prosperidade, quer que dê tudo certo para você, ser bem-sucedido profissionalmente, não sei o que e tal. Isso não tem base bíblica. Não tem, eles usam porque o povo é ignorante. O povo é ignorante, certamente. Ignorante em todo sentido, né? Ignorância política, ignorância religiosa, em torno das escrituras sagradas, e o pessoal faz a festa. O mundo está perecendo por ignorância dos homens, falta de conhecimento. E o nosso povo não é diferente, o povo de Deus não é diferente. Quanto tempo faz, Deus já disse isso em outros
em outras épocas. Em outras passagens é dito a mesma coisa. Meu povo já foi explorado, meu povo já foi posto em perdição por falta de conhecimento. Isso já foi dito. Então é necessário ter conhecimento da palavra de Deus. Nada trouxemos para esse mundo. Nada trouxemos para esse mundo. Quer dizer que nós viemos de algum lugar. Ele diria assim, ó, quando a gente foi criado, nós somos criados sem nada. Não, ele disse, nada trouxemos para o mundo, porque nós viemos de um lugar. Nós já existíamos antes de nascer. Isso chama pré-existência da alma. Uma doutrina abominada pela Igreja Católica e, por consequência, pelas demais igrejas. Pertence ao mesmo espírito. Pré-existência da alma. Não foi inventado por espiritualistas, por espíritas, nada disso. A pré-existência da alma, já se sabe disso desde a época de Moisés. No Egito. Já se sabia disso. E a história inteira, tem gente que sabe disso. Jesus tinha conhecimento disso. Os apóstolos tinham conhecimento disso. Era comum naquela época dizer que alguém era o renascimento de um antigo profeta. Era comum. Isso foi depois, aos poucos, sendo tirado do meio do pensamento do povo que anda nos caminhos do Senhor. Tiraram algumas verdades importantes para o povo saber quem ele é. Nada trouxemos para este mundo. E manifesto é, versículo 7, que nada vamos levar dele. Não vai levar coisa nenhuma. Porque aqui é o nosso lugar, é o lugar da nossa habitação, é aqui. Você vem sem nada e vai embora sem nada. E as coisas que você faz ficam aqui. Você está trabalhando na edificação do futuro, do porvir. É claro que é uma obra coletiva, não é uma obra individualizada. Senão, você teria que saber quando você voltasse, ó, você tem uma obra parada ali que você precisa continuar desenvolvendo ela. Não, Deus te dá uma missão durante a tua existência para você executar aquela missão. E ela é completada. Alguns pensam que não, mas tudo se desenvolve de acordo com a vontade do nosso Deus. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Se nós tivermos o sustento, olha bem, como nós temos sustento, né, irmãos? Sobra. Sobra. Olha só. Se nós tivermos sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém? É maravilhoso. Se nós tivermos sustento, comida para comer, e com o que nos cobrirmos, estejamos contentes, sejamos felizes com isso. Por quê? Porque nos basta. O reino não chegou ainda. Quando o reino chegar, nós vamos ter todas as coisas em abundância, irmão. Fica tranquilo. Vai ter muitas coisas em abundância. O que você quiser, vai ter abundantemente para todos. Porque o nosso mundo, o nosso planeta é riquíssimo em recursos. Hoje há muito sofrimento em virtude das injustiças que se instalaram no mundo por causa da ignorância do homem em relação a todas as coisas. Os que querem ser ricos, veja o versículo 9. Os que querem ser ricos caem em tentação e enlacem armadilhas. E em muitas concupiscências e erros, equívocos, loucos e nocivos, que submergem, que mergulham o homem na perdição e na ruína. Ele está falando de que perdição? Perdição em termos espirituais. É em termos da alma, não é em termos materiais. Também há consequências materiais, mas o problema não é material, o problema é a parte que nós não vemos. É o que será da nossa vida, da nossa existência. O que move a vida não é o que nós vemos, o que move a vida é o que nós não vemos. O amor ao dinheiro, prossegue o apóstolo, no versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro. Nessa cobiça, por causa do dinheiro,
algumas pessoas se desviaram do caminho de Deus. E se traspassaram a si mesmo, como se estivesse enfiando em si mesmo uma espada, ou uma lança, seja o que for, com muitas dores. Então, eu acredito que nós que somos o povo das Escrituras, o Israel bíblico, nós não temos que almejar riqueza, muito menos poder, e muito menos glórias. E assim nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque as verdadeiras riquezas serão dadas no reino. A nós cabe andarmos nos caminhos do Senhor, conhecendo os seus ensinamentos, a sua vontade, desenvolvendo a sua doutrina, aprendendo a viver coletivamente, a repartir uns com os outros, a mostrarmos sinais de desprendimento, participando das coisas do reino, que é o que interessa. E o lugar que nós vamos fazer isso? Nós podemos, evidentemente, participar dos movimentos sociais que ajudam as pessoas, que amparam e tal. Sem problema, devemos fazer isso. Mas precisamos cuidar dos domésticos da fé, dizia o apóstolo Paulo. Então, o lugar de nós exercitarmos o repartir, para que a vida coletiva possa ser rica, é com a igreja, é dentro da igreja. É claro que nós estamos falando aqui de uma igreja que ninguém sabe quem é quem. A maioria dessas igrejas aqui reúne 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, ninguém conhece ninguém. Ali é público, não é igreja. É público, o povão vai lá atrás de dinheiro, de transe, receber espírito, vai ali atrás disso. Promessas de milagre, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com Deus. Com a vida em comunidade, com o futuro da humanidade, com o que está por vir. Não tem nada a ver, irmão. São coisas distintas. Então, nós precisamos aprender a exercitar o amor, a repartir, a cuidar uns dos outros na comunidade. E com aqueles que estão ao nosso lado, dentro de casa, nossos filhos, mulher, marido, nossos pais, nossos irmãos. Dando exemplo de que nós vivemos uma vida de piedade, uma vida de amor, de repartir, em vez de partirmos para as disputas, né, como acontece. Frequentemente as pessoas partem para disputas, para tantas coisas. Na época do apóstolo, isso já acontecia. Ele, na igreja de Corinto, ele escreveu muitas coisas sobre as disputas que há entre os irmãos, entre os homens. E dentro da igreja, com os irmãos se desentendendo, iam atrás de juiz, não sei o quê. Isso como é que vocês vão atrás da justiça do mundo, se vocês haverão de julgar o mundo? Porque somos nós que vamos julgar o mundo. Somos nós que vamos orientar o mundo. Todas as coisas. Nós não sabemos, nós mesmos, resolver os nossos problemas, baseado na lei do amor, como é que nós estaremos preparados, irmãos, para a gente poder orientar, para poder fazer valer as coisas do nosso Deus, para que os seus ensinamentos possam se tornar verdadeiramente vida para todas as nações, com justiça, com unidade de vistas. Nós precisamos entender bem isso. Então, toda oportunidade que nós temos de estudar, de ler, de refletir, de meditar sobre as coisas do Senhor, nós devemos dar graças a Deus por isso. São oportunidades abençoadas de esclarecimento da nossa alma, de enriquecimento da nossa bagagem, de saber, de aprendizado, de tudo. Então, nos dediquemos ao nosso Deus. Olha, nós tivemos uma formação para poder entrar no mundo das Escrituras. Os irmãos sabem disso. Você não chega lá assim, que o Espírito veio e fez assim, aí você já virou sábio, você já começou a entender tudo. Não funciona assim. Nós tivemos uma escola, atravessamos anos e anos estudando, conhecendo coisas do mundo invisível e tal, para a gente poder saber como é que as coisas funcionavam no plano de Deus. Infelizmente, eu tenho dito, eu desconheço alguém que tenha compromisso com o Deus de Israel, com o reino de Deus que vai ser estabelecido na terra.
Desconheço. Não tem ninguém que tenha compromisso. Os únicos que nós sabemos que tem compromisso com o reino de Deus, no sentido de que ele vai ser estabelecido na terra, são as testemunhas de Jeová. Mas, infelizmente, elas não deixaram de ser influenciadas pelo pensamento da igreja. Por isso, elas não podem entender direito como é que será esse reino. Eles pensam que vai ser constituído um paraíso aqui pelo poder de Deus, e aí eles vão viver para sempre ali, sem morrer, sem nada. Não vai ser nada disso. A vida vai seguir o seu curso natural. Claro que a vida vai se estender por mais tempo e tal. O homem vai continuar morrendo corporalmente e sua alma nascendo de novo. Com a diferença que no mundo novo, as pessoas, quando renascerem, vão começar a lembrar de outras existências que tiveram, sem nenhuma dificuldade. É igual quando a gente lembra lá da nossa infância, nós não lembramos de algumas coisas da da época que a gente era criança. A mãe dava uns petelecos na gente e tal, umas chineladas, puxão de orelha, uns beliscões e tal. Não tinha nada. Ninguém ficou doente por causa disso, imagina. Você vai ficar doente se mãe desse umas varadas em nós. É claro que não, nós tomamos varada aos montes, e tudo certo. Não ficamos com nenhum problema psíquico, como o pessoal diz, né? Claro, não estamos advogando espancamentos, nada disso, mas era assim, a gente tinha algumas experiências que poderiam ser dolorosas e tal, para alguns, a gente lembra disso e não afeta nada em nós. Então, o fato de você lembrar de uma outra vida, você fez algumas coisas que não são muito bonitas, não vai trazer nenhum mal para você, quando você estiver no mundo novo, não no mundo, desse mundo aqui não dá para lembrar do passado, porque a pessoa fica perturbada, atormentada com isso, o que no futuro vai ser uma coisa natural, muito natural. Então, Deus tem muitas coisas para nós. E essas maravilhas, as testemunhas de Jeová, infelizmente, não podem receber, porque a sua doutrina está impregnada do espírito da igreja. Elas deveriam, as testemunhas de Jeová, deveriam fazer o possível para se livrar disso. Se livrar da teologia. A teologia, ela é uma coisa sobrenatural, inventada pelo homem. O homem não compreende as coisas da eternidade. Mas elas têm explicação. É que os homens não quiseram saber, a igreja não se interessou por isso ao longo de todos os séculos, nós sabemos disso. Qualquer coisa que vai contra as bases da doutrina da igreja é Satanás, é heresia, não sei o quê. Tá? Já sabemos a história. Então, eu não conheço ninguém que tenha compromisso com Deus de Israel. Em relação ao reino, não conheço ninguém, nem mesmo os judeus. Estão lá cuidando da vida deles, amém. Mas vai vir prova para todo mundo, para cristão, para judeu, para ateu, para todo mundo. Para espírita, para testemunhas, não importa a denominação. Todos os viventes na Terra serão provados pela chegada do tempo do Apocalipse. Os dias do Apocalipse virão, e virão trazendo profunda destruição e fazendo as máscaras caírem para as pessoas mostrarem que elas são de verdade. Já estão se mostrando, né? Eles não estão se aguentando mais na televisão, eles falam doidices de toda a ordem. Ainda acha que é normal. O povo fala bobagem de todo tipo, ainda acha que é normal. Diz que tem direito de falar bobagem, é a coisa mais louca do mundo, né? Só mesmo o Satanás, né, irmão? Uma doutrina louca dessa no planeta. Então, o mundo está contaminado dessas doidices, dessas maluquices que vêm do espírito das trevas, que está sendo exacerbado no tempo que antecede o Apocalipse. Então, será um tempo de muita confusão, claro, para todos nós. Nós temos que estar prontos para enfrentar essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, riqueza, prosperidade, não sei o quê, vou fazer não sei quantos cursos, não sei, para eu ser qualificado. Deixa este lado. Você faça os cursos que você precisar para a sua instrução, para você trabalhar, desempenhar a sua tarefa, naquilo que Deus colocou você para isso. Tem coisas que você faz que não tem necessidade. É perda de tempo. Faz você achar que você é uma coisa que você não é. Eu tenho dito que os estudos que nós desenvolvemos no mundo, eles não têm muito a ver com as escrituras sagradas, não tem nada a ver. São pontos de vista diferentes. São pontos de vista diferentes. Precisamos estar atentos a isso. Conhecimento das escolas são conhecimentos que nós percebemos, nós vemos. O conhecimento da ciência de Deus, não. É aquilo que a gente não vê. Aí é o mundo do nosso pensamento, do nosso entendimento, da nossa busca de compreensão das coisas eternas.
O apóstolo, ele segue aqui na instrução, né? Dizendo, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do quê? Foge da riqueza. Daquilo que o mundo dá importância. Se tem muita importância para o mundo, não tem muita importância para Deus. Os irmãos estão entendendo? A voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. A voz do povo é a voz do mundo. A voz de Deus são poucos que escutam. Mas poucos. Porque é uma coisa muito séria. Né? Então, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Versículo 11, acompanha comigo com a sua escritura. E segue a justiça, a piedade, a vida com amor, fé, amor, paciência, mansidão. Milita a boa milícia da fé, como se você fosse um soldado requisitado para lutar para Deus. E nós lutamos para quê? Para a chegada do reino. E não é uma luta com arma, nem nada. Não tem que fazer nada. A caça dos homens vai ruir sozinha. É uma coisa terrível, né? Mas vai acontecer. Depois que isso tudo cai, a gente vai trabalhar para construir o que está por vir. Então, milita a boa milícia da fé. Desculpa. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora que interessante. Não é vai para a vida eterna, não. Pode, depois que você morrer, Timóteo, vai para a vida eterna. Vou fazer um esforcinho e tal, para você ir para lá. Nada disso. Toma posse da vida eterna, porque a vida eterna é um estado de espírito, onde eu sei da verdade, onde eu conheço as coisas eternas. Diferente, não tem nada a ver com ser salvo para viver na vida eterna. Vida eterna não é um lugar, é um estado de espírito, onde você recebe aquilo que você perdeu. Quando houve o processo criativo, lá atrás, quando o universo foi criado, as almas foram criadas simultaneamente, em toda a criação, em todo o universo. E elas perdem a relação com Deus, a sua eternidade no momento criativo. Depois o movimento do próprio universo das almas em direção ao Criador leva a alma a encontrar a sua eternidade perdida. Então toma posse da vida eterna. Com ela você sabe da verdade, quem você é, de onde você veio, o que faz aqui, para onde você vai. Você entende que não adianta se matar, é perda de tempo. Se matar para quê? Você não vai a lugar nenhum. Só o corpo que morre. A alma continua existindo. Quem se mata, passa uma perda danada lá de lá. Depois volta e olha lá, sofrendo muitas situações tristes, porque o sujeito tirou sua vida. Então, quem tira a vida não sabe quem é. Você está perdido, acha que a vida é uma experiência ao vento. Como se tivesse alguém criado, vai jogado lá e deixa a coisa acontecer. Ah, não deu certo, vou morrer. Que tal você não saber das coisas que estão acontecendo? Você não sabe. Né? Então, somos convocados como se fôssemos militares, guerreiros. O povo de Deus sempre foi guerreiro. E o nosso Deus é um Deus chamado Deus dos exércitos. Por causa dessa luta, a luta é de muito tempo. Não é só para conquistar Canaã. Acho que é só conquistar Canaã lá atrás. Não é, aquilo é uma imagem da conquista do mundo novo. Então tem lutas que nós temos que desempenhar, mas não são lutas armadas hoje, graças ao nosso Deus. As lutas foram do passado, das quais nós participamos também. Participamos, evidentemente, nós somos almas eternas. Nós não fomos escolhidos ontem, nós fomos escolhidos no começo de tudo, para desempenharmos um papel para o nosso Deus, o Deus de Israel. Essa é a tarefa de todos nós. Então, hoje não temos que lutar com ninguém. É só aguardar. Porque nós vamos anunciar a palavra de Deus a quem quiser ouvi-lo. Então, nossa espada hoje é o verbo. É a instrução, é a verdade de Deus. É falar de vida eterna, é falar de morte, de vida, de renascimento, de solução dos problemas, tomando como fundamento os ensinamentos do Senhor. Nós temos muitas coisas para dizer para as pessoas. As pessoas pensam que vão morrer. Estão desesperados aí. É um mundo muito atrasado. E nós temos essa tarefa, essa missão de desempenharmos. O que pudermos para orientar,
quem estiver diante de nós. Então, a nossa luta, a nossa guerra, é uma guerra que nós usamos a espada do verbo, da palavra divina, que se revela a nós através do Senhor. Milita a boa milícia, versículo 12, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão, tantas testemunhas, dizia, ó, você tem mostrado que você é uma pessoa séria, uma pessoa idônea, tem procurado andar nos caminhos do Senhor. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Então, testemunho de que ele era dos céus, não era da terra. Pilatos era um homem da terra. Ele tudo fez para enrolar Jesus nas armadilhas da terra. E o Senhor sempre dizia que era de cima. És o que és, porque Deus te colocou aí. Então, nós precisamos dar testemunho diante dos homens. Que nós somos dos céus, nós somos deuses. Somos homens, nós somos deuses, vivendo na terra, e somos filhos do Altíssimo. Homens e mulheres, deuses, filhos do Altíssimo. Não é maravilhoso isso? Viemos de um lugar que é o lugar divino, onde mora o nosso Pai, para habitar na criação dele, na obra dele. E para poder a gente vir para cá e existir aqui, nós precisamos de um corpo. Isso foi feito desde ali atrás. A alma construiu o corpo. E aqui nós estamos, habitando os corpos físicos. Nós não vamos precisar dele depois para viver no céu, aquela conversa toda de ressurreição da carne e tal. Não vai precisar nada disso. O corpo pertence ao ambiente onde nós existimos. Por isso que ele é feito da mesma matéria que está à volta de você, não é de matéria estranha. A matéria que é feita no nosso corpo é a mesma que é feita a planta, a pedra, o mineral, o que está no ar, tudo é do ambiente aqui da Terra. O nosso corpo é desse ambiente, ele não é do ambiente eterno, ao outro lado da criação. Nós podemos entender facilmente as coisas, irmãos. Então, quando nós deixamos a terra, que o corpo morre, porque ele envelhece, como todas as coisas na terra são renovadas constantemente. É lei do progresso. Então, nosso corpo não tem como ser transformado por Deus num corpo que não vai morrer jamais. O dia que nós não formos mais morrer, vivemos eternamente, a criação fecha o seu ciclo. O universo inteiro atinge o estado de perfeição e volta para a eternidade do Criador. É isso. Então, nós sempre vamos viver, morrer, renascer, viver, morrer, renascer. E viver cada vez mais. A vida vai se estendendo. No mundo vindouro, daqui a 5, 10, 20 mil anos, o homem possivelmente vai viver muito mais do que hoje. Talvez ele viva aí seus 200 anos, já 300 anos, em vez de viver só 100, 120 anos, como é nos nossos dias. Nos tempos passados não era assim? Qual que era a idade média de vida? 40, 50 anos? E até menos. Alguém chegava a 100, 150 anos, 120 anos, 130 anos, como dizem as escrituras, era uma coisa, obra de Deus, porque a vida era curta. Agora, hoje, já vivemos bem, até 90 anos, 100 anos, vive-se bem. Então, o que tem daqui a 2, 3, 4 mil anos, você viver 200 anos, 300 anos? E tudo vai estar se movimentando para melhor. As bactérias, os vírus vão sumir daí, o coronavírus vai embora, pode ficar sossegado, não vai voltar mais. A praga que Deus enviou sobre a humanidade. Como fez em outras épocas da humanidade. É Deus mesmo que enviou, viu, irmãos. Está escrito na Escritura, eu faço o bem, faço o mal, faço tudo. A luz, as trevas, sou eu que faço. Porque há um plano em andamento. O homem não sabe, ele acha que é um problema que veio sobre ele, uma falta de sorte e tal. Todo mundo tem que se unir para poder vencer o bicho e tal. Deus quer uma coisa, eles não entenderam ainda. Eles não conhecem o plano de Deus. Não conhecem nada sobre os acontecimentos, infelizmente. Então, no mundo futuro, não vai ter doença como nós temos hoje, pragas, pestilências. Não vai ter isso. Naturalmente, nós vamos viver muito mais. E as coisas vão se aperfeiçoando, inclusive o nosso corpo. A matéria vai se tornando cada vez melhor, mais perfeita, mais delicada. Viveremos muito mais, claro. E tomaremos posse de conhecimento de muitas outras coisas que nós não temos hoje. A ciência do homem está engatinhando, dando os primeiros passos ainda, em termos de conhecimento universal. Guarde esses mandamentos sem mácula, né? Essas coisas que você tem recebido, ele pede aqui para o Timóteo, serve para nós. As coisas que nós temos aprendido, que a gente possa guardar sem mácula, até que volte o Senhor, até que o reino se estabeleça.
Na volta de Jesus é o estabelecimento do reino. Ele não vai aparecer aqui para a pessoa, ó, vim aqui, eu sou Jesus. Não. Ele disse que não vai estar em lugar nenhum, que é um sinal no céu que vai marcar a chegada do rei. Então, nós precisamos pensar nisso. Então, ele diz, olha bem, isso aqui é uma coisa importante. Versículo 15, ele diz que Jesus, que é o Senhor, é o Adonai, é o Messias, é aquele que nos salva, ele é o responsável pelo planeta, por esse orbe aqui, assim como outros planetas têm responsáveis também, em outros lugares do universo, há outros mundos habitados, nós vamos saber disso um dia, fica tranquilo. Mas aqui, esse Senhor, ele é que é o nosso Deus, vamos dizer assim, aqui no mundo. Por isso que ele foi confundido com o Altíssimo, com o Eterno, mas ele não é o Eterno, ele é um irmão nosso. Isso, há instruções fartas nas Escrituras sobre isso. Jesus é o nosso irmão. Então, ele vai nos apresentar o Pai. Veja só, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem que é o único poderoso? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aquele que tem, ele só, veja só, versículo 16, ele só a imortalidade. A imortalidade. E habita na luz inacessível. Qual que é a luz inacessível? Não temos acesso aonde habita o Pai, o Eterno, porque ele existe na condição absoluta. E a criação, ela existe na condição relativa. Mesmo os céus dos céus, dos céus, dos céus. Nós sabemos que há vários céus, né, irmãos? Estudamos isso aqui já no encontro. Não sei se os irmãos se lembram disso. São 7 níveis existenciais da criação. E esses 7 níveis existenciais, todos eles existem dentro da relatividade da criação. De uma relatividade, um estado de relatividade. Enquanto o Pai é do estado absoluto. Então, nós vivemos dentro, imersos na eternidade de Deus. Então, é claro que nós não temos como ter acesso ao absoluto do Pai. Por isso, o apóstolo Paulo, ele chama aqui no versículo 16 de luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Veja como o apóstolo tinha um desenvolvimento. Né? É muito interessante, porque ele não teve contato com os evangelhos foram escritos bem depois da vida do apóstolo Paulo, bem adiante. Então, Paulo entendeu o Cristo, o Messias, o Salvador, examinando os textos do Antigo Testamento. Ele conhecia profundamente, ele está falando aqui do conhecimento profundo, da ciência de Deus ele está falando. Aqui só alguns mestres do judaísmo conhecem isso aqui que ele está falando. Não é para qualquer não. Não é para qualquer um não. Só alguns pensadores do passado chegaram a ter acesso a esse conhecimento aqui. Que o Pai Celestial, o Pai Eterno, ele existe numa condição inacessível àquele que foi criado, a nós que fomos criados. Nós só teremos acesso quando a criação voltar ao estado primitivo, que é o estado de eternidade. Amém? Vai demorar bastante, meu irmão, não fica preocupado, não. Tá? Bilhões de anos. Ele vai viver até. Vai desfrutar de coisas que você não pode sequer imaginar. As maravilhas do universo. Não estou falando só do mundo, não. Aqui no mundo tem muita coisa maravilhosa, você nem conhece. Vai conhecer tudo. Tudo vai estar à sua disposição. Mas eu falo de tempos futuros. A Terra vai continuar a sua história. Daqui a 20 mil anos, 30 mil anos, 50 mil anos, já pensou? Como vai estar o desenvolvimento do planeta, da ciência, o conhecimento das coisas. Maravilhoso, irmãos. Tá bem? Isso é vida eterna, é existir sempre. A morte não tem poder sobre nós. O corpo morre, mas a alma continua existindo, para sempre. Então, este Senhor, o Cristo, ele vai nos apresentar no tempo oportuno, ainda não é hora, nos apresentar esse Deus maravilhoso, aquele que tem ele só a imortalidade. E habita na luz inacessível, lugar que nós não podemos entrar. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja dada a honra, poder sempre eterno. Isso é um amém, né? É verdadeiro. Então, Deus nos ajude a termos compreensão dessas coisas, a nos interessarmos verdadeiramente por isso, a exercitarmos o nosso amor em profundidade. Olha,
Ama sua mulher, ama seu marido, ama seus filhos, ama seus pais, seus irmãos. Aproveita. Aproveita que nós estamos juntos aqui na experiência existencial. É maravilhoso. Você não vai amar seu irmão no céu, entendeu? Lá você vai olhar para ele e falar, eu preciso te amar na terra, quando você for para lá. Né? E Deus vai pôr você de novo na terra para você exercitar o seu amor. Mas nós precisamos viver o amor enquanto nós estamos aqui. Não adianta esperar morrer para viver o amor. É aqui que é o lugar da gente viver o amor plenamente. Então comece a exercitar. Ah, como é que eu exercito? A 5, a 10, a 20, a 50, a 60, a 100. Faz como você puder. Mas exercite o amor. Nós não podemos, na hora de Deus tomar conta dos talentos que Ele nos deu, e a gente não ter produzido nada. Tem gente que guarda o talento para si, né? Como se fosse dinheiro. Pega o dinheiro e guarda, não gasta. Como se aquilo fosse uma coisa que vai fazer bem para ele. Não. Deixa a pessoa poder gastar os seus recursos para poder viver, fazer bem para as outras pessoas, fazer as pessoas felizes. Isso é maravilhoso. Então, é um exemplo apenas. Deus nos deu talentos, segundo disse Jesus. E esses talentos precisam ser multiplicados. O talento era uma moeda da época, mas eu acho que o duplo sentido da língua nos ajuda a dizer que são dons que Deus nos deu, dons que foi nos dado, que a gente pode fazer, uns numa área, outros na outra, podemos fazer muito bem para as pessoas, sabe? Distribui abundantemente o amor do seu coração para as outras pessoas. Não vai faltar para você. Em termos de bens materiais, faz isso também, não tem nada, não vai faltar nada para você, irmão. Quem dá, recebe triplicado. Triplicado. Não perca o seu tempo, ame. Para que você possa ser verdadeiramente feliz. Aquele que não ama, aquele que não distribui, aquele que não reparte, é uma pessoa enferma, é uma pessoa prisioneira de concepções humanas, de coisas que são da terra, que não são do céu, coisas de baixo, não são coisas do nosso Deus, não são coisas de cima. Nós sejamos assim como comunidades que falam em nome do Deus de Israel, sejamos abençoados profundamente pelo Espírito dele nessa noite. Ele nos ajude a conduzir a nossa vida com retidão, com firmeza, com segurança, para a gente dar conta das nossas obrigações e compromissos, tendo em vista o reino de Deus. O resto a gente vai tirar de letra. É coisa simples. Cuidar dos filhos, da mulher, do serviço e tal, do papagaio, do gatinho. A gente já sabe fazer isso. Mas tendo em vista o reino, que o Senhor nos credencie, nos encha do seu profundo amor. Nós pedimos bênçãos para todos os que estão nos recebendo a palavra em todos os lugares. Nós pedimos que o Deus de Israel possa abençoar profundamente a vida de todos, que nós sejamos guardados por Deus nesse tempo de tanta insegurança, incerteza e perigos que têm vindo sobre esta humanidade. Amém. Mais uma vez, eu penso assim que a palavra foi devidamente claro e claramente completa no ponto de vista assim do espírito, meu irmão. Então nem sei o que posso dizer mais desta lição, mas eu vou fazer um brevíssimo comentário para nós encerrarmos a nossa reunião. Nós já estamos aí com 50 minutos de instrução e parece que não passou 20, né? Foi tão rápido, quando eu olho assim, o cronômetro já tem 50 minutos. Então, me parece claríssimo, parece a nós claríssimo, que há uma instrução que Deus quer que nós tenhamos, né? Nos parece claro que há uma necessidade de instrução. Nos parece claro que nós precisamos buscar essa instrução cada vez mais. E quem vai nos instruir? Né? E qual o fundamento dessa instrução? Isso não pode haver dúvidas em nosso coração. Hoje, esta palavra para nós foi muito clara no sentido de que o apóstolo que desenvolveu a doutrina que Jesus veio trazer sem que tivesse ainda nenhuma linha dela, ou seja, ele se fundamentou no Espírito, ele se fundamentou na verdade, ele se fundamentou na palavra de Deus, a mesma que foi dada a Moisés e aos profetas.
Então, nos parece claro que a doutrina que ele está dizendo aqui, o fundamento dela é a piedade de Deus. E a piedade de Deus, essa mesma carta, nos diz o que é essa piedade de Deus. Não é? A piedade dele é que ele é exatamente essa aí. É o amor dele por nós, o amor dele por esse povo, é o amor dele pela humanidade, é o amor dele pelas criaturas dele, é o amor dele pelo mundo, pela criação, na verdade, por toda a criação. Nós fazemos parte dessa criação. Essa é a piedade. Paulo é quem diz isso aqui, nesta mesma carta. Ele diz que há um mistério, né? O mistério da piedade, no versículo 16 do capítulo 3 da da mesma carta do apóstolo, ele diz, é grande esse mistério da piedade. E ele explica o que é. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, acreditado no mundo e recebido acima na glória. Ele dá toda a trajetória assim da piedade de Deus, do amor de Deus, quando nos envia esta luz, que é Jesus, não é, que vem nos comunicar esta luz inacessível dele. E ele, então, morre, não é? É morto, traz a experiência da morte e consequente ressurreição, que é todo o mecanismo da criação, não é? E é comunicado para todos os homens. Então, ele diz assim, que existe só um fundamento, nós precisamos aprender isto, é isso que nós precisamos aprender. E estas coisas estão nas Escrituras, irmãos, não estão em outros livros, em outras doutrinas. Por isso que ele diz também, milita tu, ó homem de Deus, a militância da fé. E a gente precisa decidir nosso coração. Nós estamos militando o quê? Quais ideias nós estamos interessados? Em quais ideias nós estamos interessados? Em qual ideia nós estamos mergulhados? Quais ideias nós defendemos? Não é? Se estamos compreendendo as coisas que estão acontecendo hoje, agora, neste momento, em nosso mundo, em nosso país, nesta humanidade, se nós estamos entendendo, e o que é que fundamenta a nossa crença, o nosso entendimento. Na carta segunda a Timóteo, ele, no capítulo 3, ele fala também que esta escritura é inspirada, não é? Ela é divinamente inspirada. Deus inspirou homens para que viesse trazer para nós esta instrução. Inspirou homens. Ele diz, e há uma razão, né? Então, o Senhor nos enviou a instrução e há uma razão para isso. Ele diz a Escritura, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, e versículo 16, ele diz que esta Escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada, para um propósito. O propósito é nos ensinar, diz aqui, nos ensinar a redarguir, ou seja, a argumentar, a explicar, a entender as coisas. Ela é proveitosa para nos corrigir, para nos repreender, não é? Para despertar em nós a nossa eternidade, a nossa consciência, abrir os nossos olhos, nos tirar desse sono, dessa letargia. Para isso que serve a palavra, diz aqui. Para nos instruir nesta justiça de Deus. Mas para quê? Há um propósito. Ele quer fazer tudo isso para quê? Versículo 17 deste capítulo 3 da segunda carta. Para que este homem, nós, este povo, estas almas, seja perfeito e perfeitamente instruído para esta boa obra, para toda boa obra. E a obra, de Gênesis ao Apocalipse, de que Deus fala, de que esta palavra fala, é o reino. É o desenvolvimento de uma humanidade, de uma civilização justa, de uma civilização onde Deus possa conduzir todas as coisas a partir do coração de cada alma. Porque somos deuses, como diz a palavra, se somos deuses, Deus vive em nós e Ele quer viver na sua criação. Então, para quê? Para que este homem de Deus seja perfeito. O homem perfeito é um homem completo. Para que ele seja completo. Como é que nós podemos ser completos em nosso entendimento se nós não temos
não despertamos para a nossa condição de eternidade, de filhos deste eterno Deus. Se nós não temos comunhão com o que é perfeito, como é que nós podemos ser um homem completo? Então, o homem completo é aquele que, despertando para esta vida eterna, tomando posse dela, como diz o apóstolo Paulo, nós compreendamos a nossa natureza. Nós compreendamos quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer aqui, irmãos. E a partir daí, então, nós buscaremos constantemente, diuturnamente, todos os dias, em todos os momentos, esta instrução. Passamos a ter, então, interesse por ela. E cada vez mais nós seremos instruídos, cada vez mais teremos entendimento. Este homem completo, esta alma completa, este ser completo, é um ser que sabe exatamente o papel dele no mundo. Então, é como uma pessoa que vai para uma escola para um determinado propósito. É instruído nos primeiros anos da escola, depois, então, ele escolhe algo que possa fazer dele um profissional. E ele, então, é instruído naquilo para um propósito. Então, mas existem almas que se instruem em determinadas profissões e não são úteis, a não ser para si mesmo. Não conseguem enxergar que foram encaminhados para aquela profissão para servir outras pessoas, para servir a comunidade, a sua sociedade, os seus irmãos. Não. E passam, então, a trabalhar apenas para ter um sustento para si próprio, no máximo para a sua família. Então, porque a alma ainda não despertou para a sua realidade, mas um dia nós despertaremos, e agora nós estamos sendo encaminhados para esse despertar, mas assim, insistentemente pela palavra de Deus, insistentemente, nós estamos sendo encaminhados para esse despertar, para que nós tomemos consciência, irmãos. É muito bonito o que nós estamos vivendo, é muito grave, é muito sério, mas é muito, assim, é piedoso da parte de Deus. É a piedade mesmo, porque Ele nos ama. Essa misericordiosa bondade dele, né? Assim, a gente não tem nem palavras para explicar o quanto que isso nos alegra, o quanto que nós precisamos encarar com gravidade todas as coisas, os momentos que nós estamos envolvidos com essa palavra, são momentos divinos. Deus fala em nosso coração, Ele busca essas almas. Que o Senhor, então, possa nos ensinar todos os dias, não é? Para que nós possamos ser completos, ou seja, perfeitos, para trabalhar nessa boa obra. Instruídos, como diz a carta, instruídos para a boa obra. Nós não vamos trabalhar sem saber quem somos. Nós não seremos inseridos nesse trabalho se nós não sabemos quem somos e nem o que temos que fazer, como qualquer obra. Então, é preciso que a gente tome posse mesmo assim dessa eternidade, no sentido de despertar as nossas consciências e pedir a Deus que nos instrua, que o seu Espírito possa todos os dias, né, acrescentar mais coisas, renovando o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, abençoe as nossas casas, abençoe a saúde daqueles que estão enfermos. Alguns irmãos nossos estão enfermos. Tem casas que alguns membros das famílias estão enfermos, que o Senhor tenha piedade. Nós precisamos crer que Ele está nos ajudando em tudo, não é? E, logicamente, quando nós abrimos as Escrituras, levamos os nossos corações a Ele, pedindo socorro, que abençoe essa pessoa que está enferma, Ele vai abençoar, não tenhamos dúvida disso. Então, que as bênçãos de Deus, neste momento, desçam sobre as nossas casas, que possa curar as nossas enfermidades. Tanto aquelas que se manifestam, né, na saúde, como aquelas que não se manifestam e que estão escondidas na vaidade dos nossos corações. Amém.